Nem os tradutores conseguiram resolver o problema da tradução. Por exemplo, princípios elementares do mundo, existe discussão do que é. É água, pedra, fogo, é demônio, é anjo, o que é? Por exemplo, aqui Paulo usa uma palavra para pecado que ele não usa normalmente. Normalmente Paulo usa hamartia para pecado. E aqui ele usa paraptoma, que é uma palavra diferente. E muitas outras coisas. Nós temos a questão do batismo. Eu não vou entrar... Eu sei que aqui nós temos bons leitores da Bíblia e alguns de vocês gostariam que eu entrasse nessas questões menores. E talvez algum dia, dando aula nessa carta de Colossenses, eu pare algum tempo e explique umas questões pormenores. A minha intenção nessa manhã não é essa. A minha intenção nessa manhã é te levar até o argumento principal de Paulo. Porque eu acredito que se você entender o argumento principal de Paulo, você vai conseguir entender melhor as outras questões, as questões que cercam o argumento principal de Paulo. Ok? Então, aqui eu dou início. Você precisa lembrar que o problema em Colossenses, ou na igreja de Colossos, não é sobre como eu consigo a salvação. Esse não é o problema lá. O problema lá é o que eu preciso fazer para chegar à perfeição. O problema lá é o que mais, ou quem mais pode me ajudar a viver essa vida de uma forma plena, perfeita. Foi daí que derivou a discussão de que heresia tinha em Colossos. E eu advogo aqui que querer falar que agnosticismo é perto de terra plana. Não dá. Ok? A gente tem um problema lá em Colossos, eu vou tentar falar desse problema agora, mas é tipo falar que o Vasco tem mundial, falar que o problema lá era agnosticismo. É uma mentira. Você está entendendo? Não tem argumento científico disso. Mas nós temos um problema sério, aonde provavelmente Epáfras vai até a prisão para pedir Paulo ajuda. O problema era sério, meus irmãos lá. Mesmo não sendo o destruidor agnosticismo que nós conhecemos, o problema era sério. Então, eu gostaria que você prestasse muita atenção na leitura, eu vou lendo e vou explicando até a gente chegar ao fluxo do argumento. Versículo 6. Colossenses 2:6. Pai, a explicação da tua palavra ilumina e dá discernimento aos inexperientes. É com isso que nós contamos hoje, com a tua misericórdia. Eu não sou capaz de explicar completamente esse texto, Senhor. Conto contigo, com o poder do teu Espírito Santo. Amém. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Perceba, o tema lá não é evangelismo. O tema lá é o que eu faço para os cristãos permanecerem cristãos em Cristo Jesus. Somente isso. E Paulo está incentivando. Continuem a viver ou andar com Jesus. Enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram. Nós temos uma comunidade, nós temos uma igreja bem instruída. Nós não estamos falando de uma igreja capengando teologicamente. Nós temos uma igreja bem instruída. E uma igreja bem instruída também pode sofrer ataques no evangelho. Uma igreja bem instruída biblicamente pode sim ser seduzida para um falso evangelho. Pode sim ser seduzido para a escravidão do não evangelho. E aqui vai a minha primeira aplicação dessa manhã. Alguns dos meus irmãos que estão me ouvindo têm a minha idade no evangelho. Você pode ser seduzido a um falso evangelho. Mas nós conversaremos mais sobre isso. E o apóstolo continua.
transbordando de gratidão. E agora ele vai começar uma sessão pesada. Versículo 8. Tenham cuidado para que ninguém vos escravize. E aí eu quero que você coloque a mão nesse versículo 8 e rapidamente vá para o versículo 16. Versículo 16 diz assim: portanto, não permito que ninguém os julgue. Desce para o versículo 18. Não permito que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade na adoração de anjo os impeça de alcançar o prêmio. Ou seja, tinha herege a rodo atacando a mente dos crentes de Colosso. Havia todo tipo de ataque. E normalmente, os mais instruídos biblicamente, normalmente eles acham que eles podem tropeçar em pecado, mas eles acham que eles não podem tropeçar no rigor teológico. Eles acham que pela boa aula do pastor Leonardo ou do Felipe, eles podem simplesmente estarem blindados completamente das heresias. Até que determinado dia o seu coração está triste, o seu coração está abatido. E aí o que ele faz? Coloca no YouTube ou no canal da televisão alguém para falar que ele é o centro de Jesus ou de Deus, ou alguém para poder dizer que Deus veio à Terra para poder resolver todos os problemas financeiros. Esses trechos que nós vamos ler foram escritos para crentes como eu e você, que estavam sendo seduzidos a abandonar a suficiência de Cristo. O velho Paulo, na prisão, se dedicou a escrever essas linhas, simplesmente porque crentes estavam sendo atacados, não a abandonar Jesus. Não é sobre isso. Eu não estou falando de você amanhã virar ateu. Eu estou falando de amanhã você acordar e falar, eu vou jejuar. E aí, segunda-feira eu jejuei, terça-feira tudo deu certo no trabalho, quarta-feira o marido me pediu perdão, quinta-feira aquela causa na justiça saiu, sexta-feira foi uma maravilha. Teve uma reunião de oração lá em casa. Eu não estou falando de abandono de fé, eu estou falando de você achar que o que você faz é o que está aperfeiçoando o seu caráter, que o que você faz é o que está te tornando pleno espiritualmente. Isto é uma heresia. Você é incapaz de produzir santidade. Lembre-se das palavras do jovem Paulo aos Gálatas. Insensato Gálatas, quem perverteu vocês? E aí Paulo vai falar a frase que eu amo. Como é que foi que vocês receberam o Espírito Santo? Foi pela pregação da palavra? Foi pela fé? Ou foi pelas obras? E por que agora vocês querem ser aperfeiçoados de outra maneira? Nas palavras de Paulo, o caminho da perfeição é o mesmo caminho da entrada. Se você entrou por Cristo Jesus, você caminha para a perfeição com Cristo Jesus. Cristo é o único veículo que os crentes têm para alcançarem a perfeição cuja Deus quer. É o único. E agora nós vamos pressionar esses versículos. 8 novamente. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Rapidamente, deixa eu fazer uma nota de rodapé. Filosofia aqui não é o que você aprende na escola, tá? Ele não está falando de você aprender sobre Platão, Aristóteles, Aristófanes. Não tem problema nenhum você pegar uma peça de comédia do Aristófanes e ler. Nenhuma. Não tem problema você ler Platão. Esse não é o problema de Paulo. O problema de Paulo aqui, quando ele fala de filosofias, é de uma maneira que tenta explicar uma forma de vida que vai contra o Evangelho.
Por exemplo, o grande Philon, historiador, ele diz que o saduceísmo, aquele que a gente encontra na Bíblia, e o farisaísmo, eles são filosofias. Agora eu pergunto, dentro do judaísmo tem filosofia? Não. Mas por que o Philon fala que tem? Porque os fariseus e os saduceus tentavam explicar a vida. O que Paulo está chamando de filosofia aqui é uma maneira de tentar explicar a vida, de tentar explicar os fatos. Paulo não está contra uma ou outra. Paulo está contra a um tipo de maneira de explicar a vida que negue a suficiência de Cristo. E aqui vem a minha aplicação. Paulo está contra a sua filosofia, a sua ideologia, se a sua maneira de viver impede Cristo de ser glorificado na sua vida. Paulo não se importa com o nome da sua ideologia e da sua filosofia. O que Paulo está contra é uma maneira vã e inútil de viver. Não se trata de bater em esquerda ou direita. Se trata de a sua filosofia de vida, a maneira pela qual você vive, pensa e age, ela glorifica ou não a Jesus de Nazaré. Para Paulo, uma filosofia que contraria Jesus de Nazaré na vida dos pobres pecadores, ela é vã e inútil, nas palavras do próprio Paulo. E Paulo diz claramente, ela não é inofensiva. Ela pode te escravizar. Provavelmente o que a gente está lidando em Colossos é o seguinte: nem judaísmo e nem filosofia grega. Os dois juntos e misturados que ninguém consegue entender nada. E aí os intérpretes ficam brigando para saber, para chegar perto. Então, eu vou ser honesto contigo e não vou ficar falando de meia dúzia de teoria. Eu vou trazer para você, provavelmente, o que eu acho que é mais provável, tá? Paulo vai explicar mais o que seria filosofia vãs e inúteis nas tradições humanas e não em Cristo Jesus. Se você perceber, tem uma palavrinha aí, ó, princípios elementares deste mundo, no versículo 8 ainda. Irmãos, na última madrugada eu li mais de 2 horas sobre essas duas palavrinhas. E eu já pesquiso sobre isso há muito tempo. Se colocasse o culto de manhã, de noite, teria coisa para falar do que significa isso. Eu não vou perder meu tempo falando dessas possibilidades. Nós temos 2 opções. E eu quero ser honesto com vocês. 2 opções. Ou princípios elementares. Está falando de principados e potestades, anjos e demônios. E isso é apoiado rapidamente na sua Bíblia no capítulo 1. Vá no versículo 16. Capítulo 1, 16. Pois neles foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Agora, vá rapidamente para a sua Bíblia, no capítulo 2, versículo 14 e 15. Vamos ler só o 15 para ser mais rápido, vai demorar muito. E tendo despojado os poderes e autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Agora, rapidamente, vá para o versículo 21. 20, perdão, está certo. Quem disse 20, está certo. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, como ainda, se pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras, não manuseiem, não provem, não toquem. O que eu quero mostrar a vocês,
que sempre que essa expressão, princípios elementares do mundo, aparece, o que aparece no mesmo capítulo são poderes e autoridades, ou anjos. Outros têm tentado propor outra coisa. Eu juro que eu tentei acreditar e li um monte de treco. Não dá. Se você for honesto com o texto, você vai ver que princípios elementares do mundo é uma expressão para demônios, anjos, ok? E aí você vai falar assim, Mateus, para que é que eu preciso dessa informação? Lembra que eu disse para vocês que os colossenses, o problema lá não era a entrada na fé, mas permanecer na fé? Alguns engraçados provavelmente estavam ensinando algo parecido com isso em Colossos. Tudo bem, vocês receberam a Jesus de Nazaré, ok. Mas e os demônios que atormentam o mundo? Quem está protegendo vocês da atuação maligna? E aí, alguns irmãos começaram a invocar os anjos na igreja, com medo da atuação espiritual dos anjos. E o que Paulo provavelmente está falando aqui é o seguinte: se você cair nessa de começar a invocar anjo no culto, você está se tornando escravo de outro evangelho. Continuemos então a leitura do texto, 2:9. Mas Paulo, você está exagerado, Paulo. E ele volta para o que ele está falando repetidamente. 2:9. Pois em Cristo habita corporealmente toda a plenitude da divindade. Os irmãos devem lembrar que em 1:9 Paulo ora para que eles transbordem do pleno conhecimento de Deus. Que em 2, 3 e 4, Paulo diz que em Cristo está toda a sabedoria, todo o tesouro da sabedoria e do conhecimento oculto. Paulo sempre está voltando para Jesus de Nazaré, mas nunca como aqui. Vocês devem lembrar que havia um templo no Antigo Testamento, e dentro desse templo existia o Santíssimo Lugar. Era o lugar que Deus se manifestava, e lá tinha a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. Deus descia e falava com o povo a partir dali pelo sumo sacerdote, ok? Então o povo acreditava que a presença de Deus habitava no templo. Por exemplo, quando Jesus encontra com a mulher samaritana diz assim: Senhor, os judeus dizem que devemos adorar no templo. Os samaritanos dizem que é aqui. Jesus diz: olha, vai chegar a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em... Ou seja, o lugar da manifestação da presença de Deus mudou. E agora eu gostaria que você lesse o versículo atentamente. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que eu acredito que Paulo está falando? A presença não está cativa a pedras. Deus se manifestou em carne. Normalmente, quando eu conheço alguém que está buscando revelação, esse tipo de coisa, uma bênção nova, normalmente é alguém mal instruído do que isso significa. Quando o escritor de Hebreus vai começar o alerta para não voltarem ao judaísmo, ele diz: havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras, nos últimos dias ele nos falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. O que o Novo Testamento está querendo dizer com isso? O Novo Testamento está querendo dizer que Deus não fez uma sarça arder para falar com você como fez com Moisés. Ele enviou o próprio Filho. O Novo Testamento está querendo dizer: Deus não abriu o mar, Ele desceu. O Novo Testamento está querendo dizer: eu não construirei um templo novo, eu darei a vocês a plenitude da minha presença. Basta aproximar-se de Jesus de Nazaré.
Mas normalmente nós achamos isso menos espiritual. Dizer que basta aproximar de Jesus de Nazaré, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, é tido como pouca coisa. E como eu vi no contexto pentecostal, ninguém dá glória. Porque a nossa mente de presença foi pervertida. Como a dos colossenses, eles estavam buscando dia e noite uma maneira melhor de serem aperfeiçoados. Eles não conseguiam confiar em Jesus. Eles não conseguiam descansar na graça de Deus, que aperfeiçoa homens para a sua glória. E nós achamos que isso é impossível de acontecer conosco. Basta a gente orar um pouquinho mais que a gente já se acha mais espiritual. Basta não faltar um culto que a gente... Estou cheio de Deus. Se fizer jejum, então, meu Deus, o céu desceu. Mas o que Paulo está dizendo é, o céu desceu em Jesus. E aí ele vai continuar, Paulo não para. Versículo 10. E por estarem nele. E por estarem, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam? Como que o crente faz para ser pleno do poder de Deus? Avivado, cheio da glória. Descansa em Jesus de Nazaré. Nós nos dizemos reformados. Sabe do que Zwinglio gritava nas escadarias? Descanse em Jesus de Nazaré. Tinha nada de especial quando você vai ler? Nada de especial. Descanse em Jesus de Nazaré. Tudo que você faz sem Jesus de Nazaré é macumba, é feitiço. Jesus é o único caminho entre homens e Deus. E eu gosto da frase de Douglas Moo. Quando se trata da obra de Jesus, ajudar é atrapalhar. Acrescentar é diminuir. Quem somos nós para acrescentar 1/10 no que Jesus faz pelos homens? Se nós estamos em Jesus de Nazaré, nós somos plenos do Espírito Santo. Mateus, que absurdo! Olha o que Paulo vai citar junto com ser pleno de Jesus de Nazaré, versículo 10, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder, e de novo os demônios, os principados e potentes. A igreja estava pervertida, gente. E estavam apavorados com a influência dos espíritos. Os crentes estavam amedrontados. Como que Paulo bota para fora o medo dos crentes? Ei, calma. Vocês estão em Jesus? Balaão não pode amaldiçoar. E não apenas não só Balaão. O líder de Balaão não pode fazer nada. Satanás não tem poder contra os crentes. Mateus, tu está dizendo isso porque tu orou o mês inteiro? Não, eu estou dizendo porque está na Bíblia. A Bíblia diz que principados e potestades têm que se submeter ao Cristo. Meus irmãos, há poucos dias eu falava com um pastor. Eu estou com um caso muito triste de um presbítero, que a mulher passou a acreditar que Jesus de Nazaré era mulher. E que Melquisedeque é o seu Deus. A esposa de um presbítero cresceu na igreja, viveu na igreja durante 40 anos. A primeira vez que eu li sobre essa heresia, eu ri e debochei. Falei, meu Deus, quem que vai acreditar que Jesus era mulher?
E há uma semana chegou um caso assim para mim. Volte para Jesus de Nazaré, todos os domingos, todas as segundas. Volte para os cultos de ensino da sua igreja. Volte para a multidão de conselheiros aonde habita a sabedoria. Eu não tenho tempo para pressionar esse verso, mas vocês já perceberam o que Paulo está querendo dizer, né? Vamos andar no fluxo. 11. Nele também vocês foram circuncidados, não como uma circuncisão feita por mãos humanas, mas como uma circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Existe muita disputa nesse texto. Existem duas possibilidades mais famosas. Número 1, Paulo está dizendo que batismo é a mesma coisa que a circuncisão de Abraão. Essa é a primeira opção. Batismo é a mesma coisa do que a circuncisão de Abraão. O que eu não creio. Número 2, o que Paulo está querendo dizer é quando Cristo regenera um homem, ele está despindo, tirando o corpo do pecado. Eu não acredito que seja bem assim, mas a interpretação é assim. Quando Jesus tocou o seu coração e você nasceu de novo, eu ouvia que o pastor lia o texto de Efésios, que vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Perfeito. O que acontece nesse exato momento que você é selado? Você não está mais sobre o domínio das trevas. Volte rapidamente para o versículo 13 do capítulo 1. Vocês perceberam o quanto eu estou tendo que andar para poder explicar poucos versos? São versos dificílimos. 13. Pois ele, 1:13. Pois ele nos resgatou do domínio das e nos transportou para o reino do seu Filho, em quem temos a redenção, a saber... Eu não vou argumentar em cima dessa questão, mas eu quero deixar uma pergunta. Quando Moisés tirou o povo do Egito, preste atenção nessa pergunta. Quando Moisés tirou o povo do Egito, quantos entraram em Canaã? Apenas 2. Quando o Novo Testamento fala que Jesus nos tirou das trevas, o que o evangelista João diz? Alguém se perdeu? O escritor de Hebreus diz que Jesus é maior do que Moisés, que Jesus é maior do que Arão. O que eu estou querendo argumentar com isso? A nova aliança não é a continuação da antiga aliança. A nova aliança é superior, distinta. E qual é a implicação disso? A implicação disso é que definitivamente você não tem como dizer, pelo menos nesse texto, e eu estou aberto a perguntas depois do culto, que circuncisão virou batismo no Novo Testamento. Para Paulo, nas palavras do Paulo, quando nós nascemos de novo em Cristo Jesus, nós fomos livres de um reino de escuridão e trevas e passamos ao reino do seu Filho, do Filho do seu amor. E o que isso quer dizer? Quer dizer que agora você pode lutar contra o pecado. A circuncisão era num pedacinho de corpo.
Mas a circuncisão de Cristo é no corpo do pecado inteiro. Cristo não te livrou de um pouquinho do corpo do pecado. Cristo te livrou do corpo do pecado inteiro. Você foi despojado. Por isso que no capítulo 3 ele argumenta que nós estamos sendo revestidos à imagem de um novo homem. Portanto, nós somos novas criaturas em Deus. E eu queria ter mais tempo para pressionar isso, não dá. 13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus os vivificou em Cristo. E Ele perdoou todas as... Cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenança e que nos era contrário. E a removeu pregando na cruz. Qual é a cena aqui, esse negócio de cancelar escrito de dívida? Que negócio é esse, Paulo? Eu sou do século 21, eu mando um e-mail, o pessoal autoriza o e-mail, tá ok, Paulo. O que quer dizer cancelar escrito de dívida, Paulo? Por um minuto, tente viajar comigo para o mundo antigo. Imagine que toda a humanidade assinou um escrito de obediência a Deus. Todos nós. Desde Adão até o último homem que irá existir. Todos nós dissemos, seremos obedientes até o fim. E nesse contrato dizia, o dia que você desobedecer, você será escravo sem fim. O que aconteceu no exato momento que o homem pecou? Escravo sem fim. E ele tinha um contrato. E esse contrato sempre constava contra a humanidade. Sempre constava contra a gente. Uma separação eterna do próprio Deus. Quando Cristo sobe à cruz como homem, e aqui, deixe-me medir as palavras. Quando Cristo sobe à cruz e morre a nossa morte, para que fôssemos feitos justiça de Deus, ou seja, não tínhamos justiça nenhuma, recebemos a justiça que era própria de Jesus, não nossa. E como ele recebeu a nossa morte, nós podemos receber a sua. Quando Cristo faz isso, ele cancela o escrito da escravidão. Por isso que Paulo está falando, não seja mais escravo. Para onde você quer voltar? Não faça isso. E Paulo continua. 15. Despojando ou tendo despojado os poderes e autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. De novo, o que Paulo está citando de novo, gente? Poderes e... A igreja estava sendo perturbada por causa de anjos. E Paulo está dizendo para a igreja, ei, Jesus derrotou todos eles na cruz por você. Porque você anda com medo do mundo espiritual. Porque as igrejas andam invocando anjos. E dão desculpa esfarrapada, que o anjo libertou Pedro. Ei, Pedro não clamou a anjos, o anjo que foi lá. Não clame a anjos, clame a Jesus. Se ele enviar um anjo, tudo bem. Não adore anjos. E nem tenha medo de demônios. Paulo diz, ele despojou triunfando sobre eles. Mateus, o que significa triunfar sobre eles? Gente, Paulo estava há muito tempo da gente, a linguagem era diferente. Então, eu vou ter que criar outra história para tentar ilustrar. Você já deve ter visto filme antigo de guerra. Todo mundo deve ter visto filme antigo de guerra. Quando um rei perdia para o outro, o rei que perdeu era amarrado numa carroça. Vocês lembram disso? E aí, o rei que ganhou levava o rei para sua cidade e o pessoal ia atacando tomate, fruta podre. Vocês conseguem lembrar dessa cena? O nome disso é triunfo. O que isso significa? Que quando Jesus venceu
na cruz, todos os poderes. O que aconteceu? Ele não apenas venceu, ele humilhou-os. Há poucos dias eu ouvi um teólogo dizendo que não sabia que Jesus havia vencido principados e potestades. Jesus venceu principados e potestades por você. Duas argumentações para a gente fechar no estilo paulino. 16 a 17. Portanto, não permita que ninguém o julgue pelo que vocês comem, pelo que vocês bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou celebração das luas novas ou dos sábados. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. E aqui eu estou contra Douglas Moore. Eu acredito que isso seja uma citação direta do judaísmo. Não volte para o judaísmo. Nós temos visto a guerra entre Israel e o Hamas e outros grupos terroristas. Nós temos orado por eles, nós temos querido e quisto que o evangelho seja pregado lá. Mas não volte para o judaísmo. Tenha muito cuidado com isso. Nem um talide, nem um shofar, nem uma campanha, não volte para o judaísmo. Meus irmãos, isso é tido como pouca coisa. E eu não vou argumentar em cima disso, mas eu quero lembrar-los de uma coisa. O escritor de Hebreus, no capítulo 6, no versículo 4 em diante, diz que é tão absurdo voltar para o judaísmo, que é como se você estivesse colocando Cristo nu na cruz de novo. Você teria que colocar Jesus pendurado na cruz de novo. Não voltem ao judaísmo. O culto deles não é mais santo. O culto deles não é melhor recebido por Deus. Nós adoramos o Cordeiro que venceu. 18. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade, na adoração de os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente as suas visões, sua mente carnal e orgulhosa. Sua mente carnal o torna orgulhosa. Provavelmente eles estavam invocando os anjos com medo dos demônios, eles queriam uma batalha na igreja. Ah, você nunca ouviu falar disso, né? Batalha espiritual, deixa. Wesley riu. Não entendi, Wesley. Já ouviu falar de batalha espiritual? Olhem com atenção para os versos. Eles têm prazer numa falsa humildade, numa espiritualidade que pode ser vista. Nesse tipo de espiritualidade que você pode contar. Eu oro tantas horas, eu jejuo e dou cesta básica. Ei! E na adoração de anjos. Essa palavra adoração é o que eu disse para os irmãos. É difícil. Eu não estou colocando aqui peso sobre os tradutores. Eles são uma bênção, irmãos. Só que às vezes o negócio aperta. É verdade, aperta. A adoração de anjos provavelmente era a invocação de anjos. Eles invocavam os anjos e Paulo está falando: ei, vocês meteram os anjos na adoração de vocês. Tirem os anjos daí. Só Cristo é digno disso. (19-23) e Paulo fecha o argumento. Trata-se de alguém que não está unido ao... Sempre é mestre que não tem igreja, né? Crente em casa. Tu vai ouvir o cara que ensina esses negócios, né? Ele se acha mais espiritual que a igreja inteira. Ele tem revelação de Deus a todo momento.
né? Consegue revelar CPF, identidade, e aí ele faz campanha e abre as portas, quem não tinha emprego tem. O outro dia eu vi, estava divulgando 15 curas de câncer, não sei o quê. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, Jesus de Nazaré. Não ouça pregadores que não congregam. Teologia se faz na igreja. Não ouça quem não ama a igreja. Não está unido ao cabeça, a partir do qual todo o corpo sustentado e unido, por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. A igreja vai crescer, irmãos, a gente pode chutar os falsos mestres para fora. E aí Paulo, da maneira dele, termina: já que vocês morreram com Cristo, para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencessem a ele, vocês submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, a aparência de sabedoria, com pretensa religiosidade, falsa humildade, severidade com o corpo. E Paulo termina: mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Cheio de parafernália no culto. É luz piscando, é fumaça, é campanha, é... No final do culto, Paulo pergunta: isso tem algum valor para refrear o impulso da carne? Quando sua tentação de pecado vier, a adoração a anjos vai resolver? A pergunta de Paulo é sucinta, meus irmãos. O que vai te ajudar no dia da dor, no dia da luta, da guerra contra o pecado? Falsa religiosidade? Severidade com o corpo? E eu termino dizendo uma coisa que eu gostaria de já ter ouvido. Nós precisamos do evangelho da justificação tão somente pela fé. Mas nós precisamos voltar a dizer que entre a santificação dos homens e Deus, só Jesus de Nazaré pode resolver esse problema. Jejum não vai te deixar mais santo. Cantar louvores não vai te deixar mais santo. Vir todo dia para a igreja não vai te deixar mais santo. E sim, eu sei o que eu estou dizendo. E isso não está contra o que diz Efésios capítulo 5, que diz que nós devemos ser cheios do Espírito cantando louvores. E aqui é a minha nota, se é que eu posso fazer nota de rodapé em pregação, a santificação, meus irmãos, é um sinergismo tão perfeito que o nosso esforço não afeta a obra de Jesus. Então, quando a Bíblia diz que nós seremos cheios cantando o Espírito, está dizendo que nós, como seres humanos dotados de volição, capacidade intelectual, força, vigor, devemos nos aproximar de Cristo, devemos resistir ao diabo, devemos ler a Bíblia, devemos orar. O que nós não devemos é achar que isso nos apresentará perfeitos diante de Deus. Só quem pode apresentar o homem perfeito diante de Deus é Jesus de Nazaré. Mas lembre-se, você, cristão, tem que viver todos os dias
pensando nas coisas que são do alto, porque você é uma nova criatura, como diz Paulo nesses capítulos. Você foi sepultado e ressuscitado com ele. Mas nunca deixe sua adoração, sua disciplina, seu amor por Jesus de Nazaré tomar a frente da obra dele. Não se glorie de estar se aperfeiçoando sozinho. Aquele que se glorie-se no Senhor. Feche seus olhos, vamos orar.